Homilia diária. Olá, minha família de oração, salve paz e que Deus abençoe. Eu me chamo Giovanni Medeiros e vamos agora meditar a liturgia de hoje, 3 de maio de 2018. Antes, uma pequena oração. Ó Espírito Santo, conforto dos sofredores, afastai do meu dia todos os sofrimentos e também angústias, que eu possa superar tudo que de mal me acontecer, contando com a vossa graça e com a vossa proteção. Que não abata sobre mim o desespero, mas sim a força de superar barreiras que me vêm de vós. Que todas as formas de sofrimento se afastem do meu dia e que eu possa permanecer a vossa ação consoladora a me amparar. Que possa também ser amparo para todos aqueles que sofrem injustiças e que estão desesperados e também desamparados. Vinde, Espírito Consolador. Vinde, Espírito Consolador. João capítulo 14, versículo de 15 a 16, que diz: Se me amais, observareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco. Como São Pedro e Santo André, Filipe era natural de Betsaída. Hoje é dia de São Filipe e de São Tiago, apóstolos. Digo, o seu nome grego, de Filipe, deixa claro supor que ele pertencia à comunidade helenista. Foi dos primeiros discípulos a ouvir o chamamento do Senhor: segue-me. Pôs-se imediatamente ao serviço do Senhor e bem depressa começou a dedicar-se à missão. Segundo a tradição, São Filipe evangelizou a Turquia, onde morreu mártir. Já São Tiago, o menor, filho de Alfeu, era primo de Jesus e escreveu a carta de Tiago. Foi testemunha privilegiada da ressurreição do Senhor. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 17, versículo 7, ocupando sim um lugar proeminente na comunidade de Jerusalém. Depois da dispersão dos apóstolos, nos anos de 36 a 37 depois de Cristo, aparece como chefe da igreja mãe. Está lá em Atos, capítulo 21, versículos que vai de 18 a 26. Morreu mártir por volta do ano 62, sendo precipitado pelos judeus no templo e lapidado como Estevão. Na sua carta, deixou-nos o testemunho da prática da unção nos enfermos, já nos tempos apostólicos. A primeira leitura de hoje, 1 Coríntios. Paulo deixa-nos perceber a importância que a tradição tinha nos começos da comunidade cristã. Transmiti-vos o que de próprio recebi, está no versículo 3. É através da tradição apostólica que chegam até nós as notícias referentes aos eventos históricos salvíficos da Páscoa do Senhor. Através dela, podemos ligar-vos ao fluxo salvífico daquela graça. O nosso texto contém uma profissão de fé que remonta aos primeiros momentos da comunidade cristã. Cristo morreu pelos nossos pecados. Segundo as Escrituras, ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Segundo as Escrituras, ele apareceu a Cefas e depois aos 12. Anunciar ao mundo esta boa nova é a missão dos apóstolos e de todos nós cristãos. Só pela participação da Páscoa de Cristo os homens podem ser salvos. No Evangelho de hoje de João, este evangelho transmite-nos o diálogo entre Jesus e Filipe, precedido da autorrevelação de Jesus a Tomé. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, está no versículo 6. Para chegar ao Pai, Jesus também fala a Filipe do Pai. Por meio de Jesus, nós podemos sim conhecer o Pai, desde já nós podemos vê-lo e assim acreditar na total comunhão que une Jesus a Deus Pai. As palavras de Jesus revelam-nos a comunhão que o Pai liga a Ele. Acolhê-las é aplanar a estrada para chegar aonde chegar ao Pai.
O mesmo se diga das obras de Jesus. Acolhidas na fé, também são caminho para compreender a identidade de Jesus, a sua relação com o Pai e a nossa relação com ambos. Meditação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Atraído-nos para Jesus, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não atrair. João capítulo 6, versículo 44. O Pai revela-nos que para ir para Ele é preciso passar pelo Filho, porque o Filho é o caminho, aquele que revela o Pai, comunica a vida do Pai e conduz até Ele. No Evangelho, Jesus revela-nos o seu coração, o desejo ardente de nos fazer conhecer o Pai e a consciência que tem de ser o verdadeiro revelador do mesmo Pai. Ele diz: quem me vê, vê o Pai. Como é que me dizes então? Mostra-vos o Pai. Não credes que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Em todo homem há um desejo vivo de ver a Deus. Os salmos fazem eco desse anseio profundo. Quando poderei contemplar a face de Deus? Salmo 42, versículo 3. Quero contemplar-te para ver o teu poder e a tua glória. Salmo 63, versículo 3. Conhecer alguém por ouvir dizer é pouco. Encontrar-se com uma pessoa, vê-la, dá realmente um conhecimento mais profundo da mesma. Lemos no seu rosto os seus sentimentos, o seu amor, a sua bondade, tudo o que há de vida nela. É a partir dessa experiência humana que nasce em nós o anseio profundo de ver a Deus. O Novo Testamento diz-nos que a visão de Deus, que nos permite contemplar o invisível, o inacessível e continuar vivos, é possível vendo Jesus. O Filho de Deus feito homem, imagem de Deus invisível, rosto humano de Deus. Jesus é o revelador do Pai. É este o seu mistério mais profundo. O Pai está em Jesus e Jesus está no Pai. O Pai manifesta em Jesus não só a sua presença no meio de nós, mas também e sobretudo na sua morte e também na sua ressurreição. A primeira leitura de hoje sugere esta aproximação. Jesus ressuscitado manifestou-se, apareceu. Cristo ressuscitou o terceiro dia e apareceu a Cefas e depois aos 12. Em seguida, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Apareceu a Tiago. Em último lugar, apareceu-me também a mim como um aborto. Jesus ressuscitado mostrou-se e mostrou ao Pai. Ele é a mais completa visão de Deus. Quem me vê, vê o Pai. É claro para nós, Jesus ressuscitado não é pessoa que se veja como outra qualquer. A nós aplica-se a frase com que João encerra o seu evangelho: felizes os que creem sem ter visto. João 20, 29. A nossa visão de Jesus não é uma visão sensível, mas sim uma visão de fé. Contemplar as imagens de Jesus pode ajudar-nos, mas são os olhos do coração que o alcançam. A visão de Deus é uma visão do coração. Só se pode vê-lo com o coração de Jesus. Oração. Mostrai-nos, Senhor, o vosso rosto e sereis salvos. Queremos acolher a salvação contemplando o vosso rosto paterno e materno, cheio de misericórdia. Contemplando, nós queremos penetrar na ternura do vosso coração. Procuro o vosso rosto, Senhor. Mostrai-me o vosso rosto. A vossa glória, Senhor, refugue no rosto do vosso Cristo, que tem um rosto humano semelhante ao meu, semelhante ao dos meus irmãos. Que eu saiba contemplar o vosso rosto também no rosto dos meus irmãos, nos rostos das minhas irmãs, dos que vivem comigo, trabalham comigo, daqueles para quem eu vivo e trabalho.
Amém. Contemplação. São Tiago deixou-nos a sua bela epístola dirigida a todas as igrejas. Nela descreve, de um modo bem luminoso, a vida cristã, tal como a prática diariamente. Ele estabeleceu a necessidade das boas obras, recomenda a constância nas provações, a caridade para com o próximo, o bom uso da língua. Fala do sacramento da Santa Unção, que se dá aos doentes. Ele resume toda a vida cristã sob um nome de sabedoria que vem do alto. Como São Paulo, ele resumiu sob um nome de caridade. A sabedoria é casta, diz, é modesta, é pacífica, dócil aos sábios conselhos, cheia de misericórdia, dedicada às boas obras. Evita os juízos temerários, as mentiras, a duplicidade. É, sobretudo, amiga da paz interior e o recolhimento, que são a condição para escutar a voz de Deus e para praticar a justiça na pureza de intenção. Sim, é na paz interior, na união com o Sagrado Coração, que poderei praticar a vida de amor e de reparação que o nosso Senhor espera de mim. Em ação de graças, vamos repetir hoje muitas e muitas vezes, viver a palavra que está lá em João 14, versículo 9, que diz: quem me vê, vê o Pai. Repito, quem me vê, vê o Pai. E que o vento sopre suave sobre a vida de todos nós, trazendo cada dia o aroma da paz. Que o fogo aqueça os nossos corações, deixando-nos cheios de ternura. Que a palavra que sai dos nossos lábios e as que visitarem os nossos ouvidos levem e tragam o som de uma bênção. Que os próximos dias, sejam eles ensolarados ou até mesmo nubrados, permitam a passagem dos raios da luz divina em nossa vida. E que nós, iluminados e aquecidos pelo sol da justiça, sigamos por caminhos de retidão. Que os nossos passos sejam de fé, os nossos gestos sejam de paz, as nossas relações sejam de solidariedade e as nossas palavras sejam de amor. Amém, Senhor. Amém. E meu amado, minha amada, nunca, no seu íntimo, jamais se esqueça: Deus ama muito, muitíssimo você.